Você sabe o que é CAC, LTV, NPS e como isso pode te ajudar? Se você é da área comercial, de marketing, faz a gestão de uma empresa ou tem o seu próprio negócio, você precisa conhecer esses indicadores. Eu sou Marcelo Moretti, especialista em Power BI, e vou mostrar para vocês nesse vídeo o que são e como você pode calcular esses indicadores dentro do Power BI. CAC é o custo de aquisição de clientes. É quanto você vai gastar para ter cada novo cliente dentro da sua base. O LTV é o quanto esse cliente vai trazer para você durante o ciclo de relacionamento com a sua empresa. Então é muito importante que você tenha um CAC muito menor que o seu LTV. São indicadores importantes para você traçar a sua estratégia comercial e de marketing na sua empresa. É importante também que esses clientes comprem de você por mais tempo. E é aí que entra o NPS, o Net Promoter Score. O Net Promoter Score é o melhor indicador de lealdade do cliente. Ele vai te mostrar se esse cliente tende a ser fiel ou não. Melhorar esses indicadores, esses 3 indicadores, vão fazer uma grande diferença no seu negócio. Antes de começar o vídeo, aproveita que você está aqui e clica ali no botão se inscrever no nosso canal. E, depois de inscrito, clica também no sininho para você receber as notificações dos nossos novos conteúdos. Não esquece também de deixar os seus comentários e de dar um like no vídeo. Bora lá para o vídeo? Então vamos lá, vamos começar pelo custo de aquisição de clientes. O que significa o CAC? CAC, então, é todo o valor que você gastou para trazer os seus clientes dentro de um período. E aí você vai reduzir isso a um único número, que é o custo de cada cliente. Você vai pegar tudo que você gastou na aquisição desses clientes, dividido pelo número de clientes. E o que você considera, então, nesse cálculo? Você vai considerar ali todo o seu investimento em marketing e todo o seu investimento em vendas. O que você considera de investimento de marketing? Tudo que você investiu para trazer novos clientes, como salários, ferramentas, investimentos, mídia, eventos, exposição de produtos, todos os seus custos de marketing. E de vendas, você vai considerar também todos os seus custos de vendas dedicado à aquisição de clientes. Isso inclui salários, comissões, ferramentas, telefonia, viagens, sistemas, infraestrutura, qualquer coisa ali de marketing e vendas usado na captação de clientes. Qual que é a dificuldade aqui? É chegar nesse número. Muitas vezes você não tem uma equipe dedicada só para aquisição de clientes e uma equipe dedicada só para manter os seus clientes. Se você tiver isso, ok, é fácil, mais tranquilo dividir isso. Se você não tem, minha recomendação é que você faça uma estimativa. Quanto tempo a sua equipe gasta prospectando e quanto tempo sua equipe gasta mantendo os seus clientes atuais. E aí você vai pegar essa proporção de todo o seu custo e alocar ali para aquisição de clientes. E você vai conseguir chegar num número aproximado, mas é muito melhor do que nada para você definir as suas estratégias depois. Vamos ver como que a gente pode fazer isso então agora lá dentro do Power BI. E esse é o cálculo talvez mais simples para a gente fazer aqui. Então aqui dentro do Power BI eu preciso ter os dados e os valores de investimento. Eu criei aqui uma tabela simples com investimento em marketing e coloquei aqui simplesmente alguns valores só para a gente ter algum número para poder calcular. São dados fictícios, a base também é fictícia. Então, o primeiro dado eu já tenho aqui e está direto. Eu vou criar uma medida aqui, olha. Vou chamar aqui de marketing e vendas, que é igual a somatória de marketing e vendas. E eu vou trazer aqui para a minha tabela de marketing e vendas. E aí eu preciso saber, então, quantos novos clientes eu tenho dentro deste período. Esse é um cálculo que não é muito fácil de se fazer dentro do Power BI. E eu não vou assustar você tanto nesse momento. Num outro vídeo a gente pode fazer só esses cálculos de novos clientes, clientes recorrentes, mas aqui agora a gente vai usar uma funcionalidade do próprio Power BI para dar isso. Eu vou usar a medida rápida para fazer esse cálculo. E aqui eu tenho, olha, as vendas de novos clientes. Eu vou considerar então aqui o valor das vendas, eu vou colocar a quantidade de clientes, não vou procurar aqui uma medida que eu já tenho, que traz a contagem de clientes na base. Vou colocar aqui o ID do cliente, para saber quem é o cara novo ou não, e vou colocar aqui a minha data. Então ele vai ficar dinâmico e
período que eu avaliar, ele vai me dizer quantos clientes novos eu tenho nesta base, ok? Vou dar um ok aqui, ele vai trazer aqui, então, vai criar esse cálculo aqui para mim, você vê que é uma função bastante simples, e eu vou colocar aqui, então, vou chamar ela de clientes novos. Tá? E vou trazer aqui, então, esse cálculo todo para dentro da minha tabela também. E aí eu consigo ver o seguinte, né? Eu tenho aqui 11 clientes que foram cadastrados ou que tiveram a primeira venda no ano de 2018, 21 no ano de 2019 e 2 apenas no ano de 2021. No ano de 2020, pandemia, a empresa aqui não trabalhou. Lembrando que esses dados são fictícios. E agora eu preciso calcular o CAC, que é muito simples, né? Eu vou calcular agora aqui, olha, o CAC vai ser quanto eu gastei em marketing e vendas, dividido pelo número de clientes novos. Como eu posso ter aqui 0 clientes, então eu vou usar a função divide pelos clientes novos. E eu vou colocar aqui, então, como resultado alternativo, caso eu não tenha clientes novos no período, eu vou retornar 0 e eu tenho aqui um custo zerado de clientes novos quando eu não tenho nenhum cliente. Então, trago para cá, para a minha tabela, e eu chego à conclusão aqui que o meu custo de aquisição de clientes era de 1.818 em 2018, caiu para 714 e nesse ano de 2021 ele está em R$ 1.000, ou seja, um custo médio aqui de 949. Mas cuidado ali com análise de períodos muito longos, né? Essa variação pode ser grande e você pode estar calculando com valores errados. Melhor calcular um período mais próximo ali da sua realidade hoje. Então, vou considerar R$ 1.000 aqui o meu custo de aquisição de clientes. E como é que eu analiso isso? R$ 1.000 é bom ou é ruim? Então, vamos voltar aqui. Como é que a gente vê os parâmetros para isso? Se eu tenho clientes que fazem compras pontuais ou não recorrentes, o CAC precisa ser menor que o custo médio de cada produto. Se a margem do produto for 500, por exemplo, o CAC deve ser menor que 500. Ou seja, eu estou trazendo R$ 500 para a minha empresa. Esse cliente está deixando R$ 500 aqui. Quanto eu paguei para ter esse cliente? Tem que ser menor, né? Quanto menor, melhor. E se for recorrente? Esse cliente compra várias vezes de mim dentro de um período, ou ele tem uma assinatura, todo mês ele paga esse valor. Então, o CAC ele precisa ser menor do que o seu LTV. E o que é o LTV? Lifetime Value, ou seja, o valor do cliente durante o período que esse cliente se relaciona com você. Então ele pode ficar ali com você 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então vamos ver agora como que a gente pode calcular também o LTV, que é super importante para a gente saber, ou seja, eu tenho um CAC e ele tem que ser menor que o meu LTV. Então o LTV é o valor gerado pelo cliente durante este relacionamento com você. É super importante isso para você conseguir estimar isso e conseguir dizer quanto você pode investir para trazer aquele cliente novo, sabendo quanto cada cliente deixa dentro da sua empresa. Então o LTV é o valor da venda vezes a margem e o tempo médio de vida do cliente. Por que margem, né? Porque eu tenho que considerar não tudo que aquele cliente trouxe de dinheiro para mim. Se ele só compra produtos com margens ruins, às vezes ele deixa no final muito pouco dinheiro. Quando ele compra produtos com margens boas, então ele deixa mais dinheiro dentro da minha empresa. Então o que me importa no final é quanto o cliente está deixando de dinheiro e não quanto ele está trazendo de dinheiro para a minha empresa. Então melhor do que o valor total de venda é o valor da margem de cada cliente. Agora eu não tenho margem, eu não tenho ainda no meu negócio aqui a margem bem calculada. Calcula pelo valor da venda, estipula uma margem média ali dos seus produtos e você vai chegar no mesmo resultado, tá bom? Então olha só, para compras pontuais ou não recorrentes, eu simplesmente vou considerar o ticket médio ali dos clientes para poder calcular e o número de compras que esses clientes fazem ali dentro de um período. Para compras recorrentes e assinatura, é o valor da assinatura, o valor da recorrência, vezes quantas vezes ele compra dentro do período, tá bom? Então vamos ver agora como que a gente pode calcular esses valores também lá dentro do Power BI. Então vamos lá, vamos ver aqui dentro do LTV. Eu vou trazer para cá os meus clientes dentro de uma tabela e eu preciso saber então primeiro quanto cada um desses clientes comprou de mim.
E eu vou pegar aqui, então, uma medida chamada vendas, que eu já tenho aqui dentro da minha base, trazer para cá. A minha medida vendas nada mais é do que a soma de todos os itens que esse cliente comprou. Tá? Começa por aí, para a gente chegar lá depois nos demais cálculos. Eu preciso saber também quantas vezes este cliente comprou. Então, eu vou criar uma nova medida aqui. E vou chamar essa minha medida de compras por cliente. E eu vou contar o quê? Quantas notas fiscais esse cliente teve. Então, eu vou usar aqui o count rows. Da nota fiscal. Da tabela de nota fiscal. Então, quantas notas fiscais cada um desses clientes tem? Trago para cá, eu emiti 225 notas fiscais e cada cliente tem esse número aqui de notas fiscais. E eu preciso saber também o tempo de relacionamento de cada cliente. Então, eu vou trazer para cá, vou criar uma nova medida e aí eu vou calcular a primeira nota que eu tive desse cliente e a última nota que eu tive desse cliente. Vou calcular qual período que eu tenho entre a primeira e a última nota. Vou considerar aqui o meu período em meses, tá bom? Então vamos lá. Tempo de relacionamento vai ser igual a datediff. Então a gente vai usar a função aqui datediff que retorna a diferença entre duas datas. E eu vou buscar aqui, olha, a primeira data, a first date de emissão, que é a minha data de emissão da nota fiscal. E vou calcular, então, a last date, a última data de emissão. Calcular essa diferença entre essas duas datas em meses. Ok? Trago para cá, então, e vou ver quanto tempo de relacionamento eu tenho aqui de cada cliente. Ou seja, a Ana Santos ela ficou comigo aqui 25 meses, aqui 21 meses, 22, 0, 31, ou seja, deve ter uma compra só aqui, duas ou dentro do mesmo mês, e assim por diante. Ok? Então, eu vou fazer o cálculo aqui, saber quantos meses cada cliente fica. Agora, eu preciso definir uma coisa muito importante no meu LTV, que é o seguinte: quanto tempo eu vou avaliar para calcular aqui o valor do meu cliente e o número de compras. Por quê? Eu posso estar melhorando o meu relacionamento. Se eu calcular um período muito longo, eu vou pegar quando eu tinha um relacionamento ruim e esse relacionamento está crescente. Eu vou chegar ali na média. Então é melhor também que eu defina o valor de vendas médio e o valor de compras também num período menor, para eu conseguir ter números mais atuais desse cliente. Então eu vou calcular agora o meu ticket médio. Só que ao invés de eu considerar aqui 2018, 2019, 2020, 2021 e ainda mais num pós-pandemia, isso pode ficar muito distorcido. Então eu preciso estudar com muito cuidado qual período eu vou analisar para não ficar pegando ali valores em épocas que não foram comuns, né, que não são padrão dentro do meu negócio. Então vamos lá, vamos calcular então agora o ticket médio. No ticket médio, então, eu preciso calcular quanto foi cada uma dessas compras. Por exemplo, aqui a Ana Santos, ela comprou 3.600. Quanto foi que ela comprou em média? Só que eu vou calcular também esse valor de compras num período menor. Eu vou considerar só o último ano para fazer esse cálculo. Tá? Então, vou clicar aqui em nova medida e vamos calcular aqui o ticket médio. Ticket médio é igual. E aí eu preciso usar a função averageX. Por quê? Porque averageX é uma função iteradora. Ela vai ver linha a linha da tabela que eu colocar aqui como parâmetro. E eu vou colocar como parâmetro aqui a minha tabela em nota fiscal. Por quê? Eu tenho a tabela de nota fiscal e embaixo eu tenho a nota fiscal item. Né? Uma nota tem vários itens. O valor está na minha nota fiscal item. Mas eu preciso totalizar ele por nota fiscal para depois tirar a média. Se eu tirar a média lá do nota fiscal item, usando o average de uma forma simples, eu vou estar pegando o valor por item. E eu quero o valor por nota. Então, eu estou colocando aqui por nota fiscal e eu vou considerar aqui as minhas vendas. Ok? Então, estou indo lá na tabela nota fiscal, gerando uma tabelinha ali virtual calculada e depois tirando a média desta tabela. Tá? Se eu jogar aqui, então, o ticket médio,
eu estou trazendo o ticket médio de todo o período, ou seja, né, nessas 7 compras aqui da Ana Santos, a média foi de R$ 520. Mas eu não quero todos os anos que eu tenho na minha base, eu quero somente do último ano. Então eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui um filtro, né? Então eu vou colocar aqui um calculate, vou colocar aqui uma condição de cálculo e vou colocar aqui, ó, dates in period para filtrar somente um período de data. De qual data? Do calendário data, em relação a hoje, today, e eu quero aqui, quantos intervalos eu quero? Eu quero menos 12 meses, tá? Ou poderia ter colocado menos um ano, daria no mesmo. Então aqui o meu calculate agora, ele vai calcular somente as vendas do último ano. Você vai ver que tem clientes aqui que até sumiu nesse período, não teve nenhuma compra no último ano. Talvez é um cliente que já esteja até inativo. Então aqui nesse caso, né, é legal a gente ir estudando, vendo qual é o período ideal para você analisar dentro da sua base. Vamos colocar agora aqui o número de compras. O número de compras por cliente, eu preciso chegar no número médio, né? Lembrando que o LTV é um único valor, que eu vou aplicar isso para todos os clientes. Então, o número médio de compras por cliente, eu vou considerar a mesma coisa aqui, só que agora eu estou colocando por cliente e somente no último ano. Então vamos lá, eu vou fazer agora aqui as compras média por cliente, que vai ser o average X. E agora o que eu vou fazer? Vou totalizar primeiro por cliente, né? Quantas compras eu tenho aqui para cada cliente. E depois eu vou tirar essa média final para saber quantas vezes cada cliente da minha base, né? Ou a média dos clientes da minha base, estão comprando. Então eu vou jogar aqui a tabela de cliente e vou colocar aqui também o meu compras por cliente. O que ele está fazendo aqui até agora? Eu estou pegando toda a minha base de todos os anos e fazendo o cálculo. Eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz no anterior. Vou colocar aqui um calculate para que eu possa colocar uma condição de cálculo, um filtro, e vou fazer aqui a mesma coisa do dates in period da minha coluna. Data lá do calendário. Se você não sabe por que eu estou usando ali a data do calendário, dá uma olhada no vídeo também falando sobre tabela calendário e você vai entender como usar essa tabela a seu favor dentro do Power BI. Vou usar aqui o today, menos 12 meses. Ok? Coloco aqui, trago para cá agora compras médias por cliente, ou seja, no último ano, cada cliente comprou aqui um número de vezes e eu tenho aqui o meu número final de compras de cada cliente. O que está faltando a gente calcular aqui? Tempo de relacionamento médio. Então eu vou fazer a mesma coisa, só que o tempo de relacionamento não adianta eu calcular de um ano, porque eu vou chegar à conclusão que todo cliente só se relaciona comigo no máximo um ano. Então esse eu vou considerar o período inteiro. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou usar o average X para conseguir calcular o tempo médio de relacionamento. Então vamos lá. Tempo médio de relacionamento, que é igual average X, calculando pela tabela cliente, e o tempo médio de relacionamento que já está calculado, ok? Trago ele para cá e tenho aqui então o meu tempo médio de relacionamento que cada cliente está comigo há quase 24 meses, ou seja, quase 2 anos. E qual é o LTV do meu cliente então? Eu vou multiplicar esses valores que eu encontrei aqui. Então vamos lá, vou colocar aqui, nova medida, vou chamar aqui de LTV, e o LTV então é igual a quê? Ao ticket médio vezes as compras médias por cliente multiplicado pelo tempo médio de relacionamento com esse cliente. Ou seja, né, 1.500 de cada compra que ele fez, em média ele compra 2 vezes por período e multiplicado pelo tempo de relacionamento. Eu cometi um pequeno erro aqui porque eu estou considerando aqui o período de
anos, né? Então eu estou dizendo aqui que ele compra em um ano, aqui ele também está comprando em um ano, e aqui eu estou colocando em meses. Então o que eu preciso fazer aqui? O meu tempo de relacionamento, tempo médio de relacionamento, na verdade, ele tem que ser aqui dividido por 12. Eu estou calculando em meses e eu quero chegar a ele aqui em anos, ok? Então só corrigindo esse detalhe, e agora sim, nosso tempo médio de relacionamento é de 2 anos. E agora sim o meu LTV, exibindo ele aqui dentro de um cartão, o meu LTV ele é de 6,78 mil para cada cliente que eu trago. Então lembra que o meu CAC é de R$ 1.000 para trazer um novo cliente, e cada cliente que eu trago, eu gasto R$ 1.000 para trazer esse novo cliente, e cada cliente novo que eu trago, ele me traz 6,78 mil. Isso é muito interessante porque eu vejo muitas vezes as empresas dizendo assim, olha, eu gastei R$ 100 para trazer esse novo cliente e ele me traz R$ 50 por mês, ou seja, eu estou tomando prejuízo. Só que a conta não é essa, né? A conta eu preciso olhar ele ao longo do tempo. Se esse cliente fica comigo ao longo de um ano inteiro, pagando R$ 50 por mês, não é justo que eu considere ali só a primeira mensalidade dele. Então é natural que a gente faça ali esse cálculo, né? Para ver quanto tempo ao longo da vida que esse cliente vai ficar comigo. E aí a última variável que nós vamos olhar hoje é o NPS. E o NPS é o Net Promoter Score. Por quê? Eu trago ali, eu tenho um CAC, eu tenho um custo de aquisição de clientes, e eu tenho ali um LTV, quanto esse cliente vai me dar ao longo da vida dele. Agora eu preciso fazer o que para conseguir melhorar esses números? Eu preciso fazer com que esse cliente compre mais vezes de mim, que ele se relacione mais vezes comigo. E um excelente indicador de que esse cliente vai continuar comprando de você é o NPS. É como esse cliente está avaliando o seu negócio. E quanto mais alto for o seu NPS, mais fidelizado vai ser o seu cliente. Então vamos lá, como que a gente calcula o NPS, o que é o NPS e como você pode usar isso no dia a dia da sua empresa. O NPS, então, é uma medida de lealdade do cliente. Ele foi criado lá pelo Fred Reichel em 2003 com o objetivo de medir o grau de lealdade dos clientes. Qual foi o desafio ali do Fred? Ele estava avaliando quais são os sinais, né, tentando criar ali qual seria o melhor indicador para dizer se esse cliente vai continuar comprando de você ou se esse cliente vai abandonar a base, ele vai deixar de comprar de você. E aí ele fazia diversas perguntas, né, diversas pesquisas, analisava esse cliente e depois mostrava ali, acompanhava esse cliente para saber se ele deixava a base ou não, se ele deixava de ser cliente ou não. E aí perguntas como, você é fiel à marca? O cliente sempre vai dizer que sim na sua frente. E é complicado encontrar, então, qual é a pergunta ou quais são as características. E aí até que ele chegou na pergunta, em uma única pergunta, que traduzia isso muito bem, né? Tinha uma relevância estatística para dizer que aquela pergunta dizia se o cliente vai continuar comprando de você ou não. E essa pergunta, que ele chamou de a pergunta definitiva, tem um livro com o mesmo nome que fala muito sobre o Net Promoter Score, era: de 0 a 10, quanto você recomendaria esse produto, serviço ou empresa aos seus amigos? E a nota que você vai dar define exatamente se você está muito satisfeito, se você é um promotor dessa marca, se você é uma pessoa neutra ou se você é uma pessoa detratora da marca. E qual foi a conclusão que ele chegou? Quando você dá as notas lá de 0 a 10, nós tendemos a dar notas até acima do que a gente está querendo dar. A gente quer ser bonzinho e quer ajudar a empresa e a gente joga uma nota um pouquinho mais alta. E ele descobriu o quê? 9 e 10 são os promotores. São aquelas pessoas que falam bem da marca. Então, se você deu 9 ou 10, você está falando ali, você indica aquela marca. Se você deu 7 ou 8, você é neutro. Você nem é fã daquela marca, você vai defender aquela marca e nem vai falar mal dela. Tá? Não tá bom, mas também não tá ruim. E se você deu de 0 até 6, você é um detrator da marca. Então lembra que a gente tende a dar notas até melhores do que a gente está querendo. Você vê que o número de detratores ali, né, o número de notas de detratores é muito maior do que a nota de promotores. Então, se você for um promotor, você realmente é fiel.
E aí você pega todas as notas, né, todas as pesquisas que você fez e vai chegar num único indicador que você tem que melhorar ele constantemente, que é o NPS, Net Promoter Score. Como que você calcula, então, né, o NPS? Você vai pegar todos os seus promotores e vai calcular o percentual de promotores em relação à base toda. E aí você vai pegar também todos os seus detratores em relação à base toda, calcular esse percentual e para chegar no NPS é o percentual de promotores menos o percentual de detratores. Você chega no seu NPS para poder acompanhar esses números e saber se você tem clientes mais fiéis ou menos fiéis. Como que a gente faz esse cálculo então lá dentro do Power BI? Vamos lá para a nossa aba de NPS. Eu tenho aqui uma tabela de pesquisa. Eu subi aqui então dados de uma pesquisa real. Olhando aqui na visualização de dados, eu tenho aqui então, olha, um ID do respondente, eu tenho aqui a nota que ele deu e eu tenho aqui a data da pesquisa quando foi feita. Tá? Vamos colocar em classificar aqui. E aí você vai vendo aqui, olha, essa pessoa que deu 10, ela é muito fiel, que deu 9 também. A que deu 8 é neutra. Aí aqui a gente tem um 7, outro neutro. E aí a gente vai encontrar aqui, por exemplo, um 6 aqui, que são detratores, são pessoas que não ficaram satisfeitas realmente com o produto que elas adquiriram. Como que a gente vai fazer isso então? Primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quantas pessoas responderam à pesquisa. Eu poderia criar essa fórmula numa única fórmula DAX e colocar todos os valores. Mas eu vou fazer por partes, campo a campo, para que você possa acompanhar. Depois, na vida real, pode colocar lá tudo dentro de uma única fórmula. Tá? Então, primeiro, eu quero saber quantas pessoas responderam essa pesquisa. Como é que a gente chega nesse número? Vamos lá, conto quantas linhas tem naquela tabela, ok? Então, criar aqui, vou colocar aqui os respondentes, que é Count Rows da tabela NPS, ok? Então, eu vou saber ali quantas pessoas responderam à minha pesquisa. Vou exibir aqui como um cartão. E eu tenho aqui, então, 1.024 pessoas que responderam à minha pesquisa. Vou colocar aqui o separador de milhar. Eu preciso saber agora quantas pessoas classificaram a minha pesquisa como positiva, ou seja, que deram 9 e 10. Então, eu vou criar aqui uma nova medida e vou chamar essa medida de promotores. Então, quem são os meus promotores? Vou colocar aqui, então, olha, um calculate. E eu posso usar ali os respondentes quando a pergunta indicaria a empresa, é a pergunta que eu tenho lá para ele dar nota de 0 a 10, for maior ou igual a 9. Então eu vou ter aqui somente as pessoas que são promotoras da minha marca. Vou colocar aqui também os promotores exibindo em um cartão e eu tenho aqui 822 promotores da minha marca. A mesma coisa eu vou fazer para achar aqui então os detratores da minha marca. Vou criar aqui então uma nova medida. Chamo aqui de detratores, que é igual a calculate, respondentes, indicaria a empresa menor ou igual a 7. Menor ou igual a 6, desculpa. 7 e 8 são neutros. Menor ou igual a 6, para achar aqui quem são os detratores. Então, são as pessoas que estão falando mal da minha empresa. Coloco aqui, eu tenho 16 detratores, então, aqui dentro da minha marca, ok? E aí eu vou calcular agora o meu NPS. O que eu tenho que ter aqui? O percentual de promotores, quantos por cento do meu público está falando bem de mim, menos quantos por cento está falando mal de mim. Vamos fazer aqui também por partes. Vamos calcular só o percentual de promotores. Eu já vou chamar aqui de NPS, que vai ser igual a quê? O número de promotores dividido pelo número de respondentes. Okay? Então, esse aqui é o percentual de promotores por enquanto. Então, vou trazer para cá o meu NPS por enquanto ainda como promotores e vou colocar aqui como porcentagem, ou seja, eu tenho 80,27% de pessoas que estão falando bem de mim, que são promotores, que são fiéis.
e eu tenho aqui 16 detratores. E agora eu vou fazer aqui o número de detratores. Tá? Então, deixa eu comentar aqui, só para a gente poder ver o resultado antes da gente mostrar o final. Eu vou colocar aqui, então, detratores dividido por respondentes. Então, só para fazer por parte a fórmula, validar se cada um está certo e depois a gente junta as duas fórmulas. Então, detratores, eu tenho 1,56% de detratores. E aí, basta ativar aqui de novo essa fórmula, né, tirando os comentários, e eu vou fazer o quê? A divisão de promotores por respondentes menos a divisão de detratores por respondentes, e eu tenho aqui o meu NPS de 78,71%. Então esse número é um NPS excelente, ou seja, 78% da minha base é fiel e deve continuar comprando. O que você pode analisar aqui também do NPS? Muito legal você trazer o NPS para um gráfico de linha, por exemplo, um gráfico de área, e olhar o seu NPS ao longo do tempo. Então vou pegar aqui a data da tabela calendário e vou olhar aqui o meu NPS ao longo do tempo de vida da minha empresa. Ou seja, eu tinha um NPS bom, esse NPS caiu em 2018, depois ele foi subindo e hoje ele está no meu valor mais alto. Uma outra dica aqui também é colocar aqui o NPS como um KPI. Esse indicador aqui já vai me dar essa tendência e vai me mostrar aqui o meu último número do NPS. Eu preciso colocar aqui talvez o ano aqui no eixo de tendência. Então olha só, o que ele está me mostrando ali agora ó, é o NPS atual. Não me importa que em 2018 eu tinha um NPS de 64. O que me importa é que neste ano o meu NPS é de 84. E aí eu posso até colocar uma meta aqui, que eu quero que o NPS seja superior a 0,7, ou seja, 70%. E eu vou jogar aqui então a meta aqui de NPS para o meu indicador ficar na cor certa ou não, de acordo com os números que eu tenho. Tá? Então, 84 é um número bom de NPS, e aí a gente tem aqui algumas referências também, segundo o site Customer Guru, de alguns NPS de empresas conhecidas. Por exemplo, aqui a Adobe com 25, Microsoft com 45, Apple com 47, iPhone com 63, e aí a que tem a melhor nota aqui é 77, Starbucks. Então, dá para ter notas muito altas? Dá para ter notas muito altas, mas você tem que fidelizar muito bem o seu cliente. E aí você vê ali os bancos, né, Citibank, Santander, que são NPS negativos, ou seja, eu tenho mais pessoas falando mal do que pessoas falando bem dentro dessas empresas. Ou seja, elas perdem um número muito grande de clientes. Então, concluindo e fechando esse assunto, você tem o CAC para dizer quanto custa cada cliente novo que você trouxe, você tem o LTV para dizer quanto esse cliente vai deixar na sua empresa durante o período de vida dele, e você tem o NPS para dizer esse indicador de lealdade do cliente para dizer quanto esses clientes vão continuar na sua base. Você juntando esses três indicadores, você consegue fazer um acompanhamento comercial muito legal da tua empresa para saber se você está no caminho certo ou não. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido algo realmente relevante para o seu negócio, que você pode usar no seu dia a dia a partir de agora. Então, se você gostou, não deixa de dar um like e de deixar também os seus comentários aqui no vídeo. Não deixa de se inscrever no nosso canal também. Eu não sei se você sabe, mas se você só se inscrever, o YouTube não vai mostrar todos os vídeos para você. Então é importante também que você ative o sininho ali do lado do botão inscrever, para que você receba também todas as notificações e não perca nenhum dos nossos conteúdos. E não esquece de compartilhar também esse vídeo com outras pessoas que também podem precisar ali do CAC, LTV, NPS. Grande abraço e até o próximo vídeo.